Olá, bem-vindos ao programa Networker, transformando o networking em negócios. E no programa de hoje trataremos um tema relacionado à saúde. Para tanto, convidamos a nutricionista Juliana Rosa, que nos ensinará como empreender sem perder a qualidade de vida. Já vamos começar. Juliana Rosa, nossa especialista e nutricionista, convidada para debater esse tema de hoje relacionado à qualidade de vida, né, do empreendedor, do empresário especificamente. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público com um pouquinho mais de detalhes. Quem é a Juliana Rosa, por favor? Primeiro, Ronaldo, eu quero te agradecer a atenção e ter me convidado para esse quadro. E falar um pouquinho sobre a alimentação e esse momento atual, para a gente se cuidar e, de forma geral, podemos também melhorar nossa produtividade, né? Não só nossa saúde, mas a imunidade, outras questões que nos trazem o bem-estar. Então, é um prazer estar aqui. Legal, o prazer é nosso recebê-la, né? Tenho certeza aí que será uma grande entrevista, um grande bate-papo. E para iniciar, né, uma série de perguntas aqui nossa para você, eu gostaria que você falasse, né, a sua visão sobre a situação atual, o cenário atual no que diz respeito à alimentação. Como que você está vendo lá fora no mercado, você atuando nas suas consultorias, né, prestação de serviço, essa parte da alimentação? Essa preocupação tem aumentado, não? Fala um pouquinho para nós desse cenário atual, por gentileza. Sim, um pouquinho, eu gostaria de mencionar aqui, um pouquinho antes até mesmo da quarentena, que eu tive uma maior necessidade de alguns dos meus clientes, eu digo pacientes, né, clientes, quando eu realizo algumas consultorias para empresas e pacientes, quando a gente atende personalizado, eu estava atendendo alguns prédios comerciais e via muita necessidade da falta de tempo, já há alguns meses atrás. E nessa quarentena intensificou também essa falta de tempo, junto com outras questões que vieram novas, né? Com cuidado com ainda a imunidade, contágio, mas também principalmente para que nós possamos passar todos esses dias com uma melhor qualidade. E todo empresário, né, tem o desafio de continuar bem, não só no trabalho, mas também na sua saúde, né, proporcionando saúde para si e também junto da família. E a alimentação, ela foi impactada devido a nós estarmos mais em casa, se alimentando e proporcionando não só a nós, mas também a nossa rotina do dia a dia, né, tanto na questão da organização da alimentação, dos horários, mas também na relação do cuidado do bem-estar, né? Então, eu digo que a nutrição é algo bem amplo. E nós estamos experimentando um momento de cuidarmos um pouco mais da nossa imunidade, mas sobretudo da nossa saúde, para que nós construímos uma qualidade de vida melhor. E eu digo que é possível sim, aproveitar esse momento da quarentena para se cuidar, para você sair melhor do que entramos. Esse é o momento, então, realmente, né, da pessoa, do profissional, das pessoas em geral se cuidarem ainda mais. E como que você vê essa questão da pandemia, né? Já há um ano, quase um ano e meio, né? Passando por esse fato lamentável, triste, que é a pandemia do Covid-19. Como que você vê as pessoas, os profissionais, muito home office, a chegada do home office, já não mais uma tendência, uma realidade, cruzando isso com a alimentação? Melhorou, piorou, a demanda aumentou por uma consultoria especializada, as pessoas realmente estão se preocupando mais com a qualidade de vida, que inclusive é o tema do nosso programa de hoje. Como que você, como especialista, está vendo isso, Juliana? Principalmente, eu gostaria de iniciar aqui com alguns dados estatísticos desde o início da quarentena. Uma pesquisa muito importante da Fiocruz demonstrou nos 45 primeiros dias da quarentena que houve uma mudança de hábito alimentar dos brasileiros. Sobretudo, alguns pontos importantes que elevaram o ganho de peso muito rápido. Não só o consumo de alimentos dito como fast food, de compras pelos aplicativos, mas também o consumo maior de alimentos de fonte de energia, como chocolate. Foi mencionado até, inclusive, que as mulheres aumentaram o consumo de pelo menos 2 vezes chocolate durante a semana. Parece pouco, né? Nós somos conhecidos como a TPM, a gente consome aquele chocolatezinho, mas não só isso, mas um aumento também de bebidas alcoólicas.
em forma de dados entre uma média de 18% do aumento do consumo de álcool nas residências e para ambos os sexos. E a gente sabe que nesse momento de reclusão em casa, de ficar nesse momento de isolamento, nós perdemos algumas oportunidades de sairmos, de socializar, e então esses momentos acabaram realizando-se em casa. E isso favorecendo, né, naquele primeiro momento com cuidado da imunidade, mas depois foi demonstrado alguns dados recentemente dizendo que a preocupação mudou. Hoje é muito mais a relação não só a imunidade, evitar-se o contágio, mas sobre o controle do peso e ao ganho que ocorreu ao longo aí da quarentena. Eu tenho alguns dados que demonstram que principalmente os brasileiros aumentaram em média de 6 quilos. Eu tive pacientes que aumentaram 12, até pacientes que aumentaram um pouco mais do que isso. E isso vai depender muito do que é a nossa rotina. Sabe, aquilo lá, independente do que aconteça, é o que você tem de experiência e naquele momento você tem como utilizar. E vamos pensar que estamos utilizando mais a cozinha e o nosso momento em casa. Então, observar as escolhas alimentares que elas podem te ajudar nesse momento, não só desse bem-estar, de uma forma de qualidade, mas também cuidar da sua imunidade também, que é algo muito importante. Perfeito. Eu sei que não é exatamente a sua área, a questão da psicologia, mas você falou algo aí que me chamou bastante atenção, que é a questão do excesso do álcool ou mesmo do chocolate e, pelo que eu entendi bem, mesmo da comida em geral, né? Sim. Logicamente que você, como especialista na área de nutrição, você vem, acredito, para dar esse suporte, essa orientação, esse direcionamento, mas esse excesso, ele também tem um aspecto psicológico? Você compreende dessa forma? Sim, totalmente. A nutrição, a ciência da nutrição, é a ciência que estuda o alimento e também como nos relacionamos com o alimento. E nesse momento de quarentena, quando nossos sentimentos ficaram aflorados, a maior proporção de alimentos que foram consumidos foram alimentos fontes de carboidrato. E eles vão vir de vários ângulos, né? O álcool é um deles, pães, chocolate, inclusive no Google, de todos esses meses, foi a receita mais baixada de pão. Quem aí não fez pão em casa, não é mesmo? Então, além da socialização mais em casa, ficar junto da família e fazer receitas juntos, mas também algumas escolhas acabaram indo mais para este lado. E quando a gente fala de bem-estar, também o bem-estar psicológico, né? Bem-estar emocional. E a alimentação, ela pode te ajudar principalmente na organização dos horários e no consumo de alguns alimentos que podem melhorar o bem-estar. E a gente fala muito relacionado a melhorar o aumento da produção de alguns hormônios do bem-estar, entre eles a serotonina, endorfina e dopamina. Então é possível sim ajudar ao controle e o bem-estar em relação à parte emocional através da alimentação. E tem sido boa parte dos meus atendimentos, né, esse cuidado, porque através desse momento que nós controlamos esta parte, junto sim, que eu sempre falo, junto com o acompanhamento, caso necessário, do profissional, psicólogo, terapeuta, a nutrição tem um grande aliado, principalmente com alguns alimentos que fortalecem essa produção benéfica de hormônios. Eu quero destacar aqui alimentos fontes de triptofano. Olha só, é um nome um pouco diferente, mas é uma proteína que está em alguns alimentos que ela é precursora de um hormônio, né, desses hormônios de bem-estar, serotonina, e dependendo do horário nosso, vai ser produzidos como se fosse uma escala. Por exemplo, durante o dia pode beneficiar esses hormônios do bem-estar, e no período da noite beneficiar um aumento da melatonina, que é aquele hormônio que favorece o nosso sono. Então, nesse momento, né, quem aí não perdeu um pouquinho do sono, um pouquinho da ansiedade, então eu digo que a nutrição, ela tem aí essa base de não só te favorecer e proporcionar uma promoção da saúde, mas também prevenção. E a prevenção também dessa questão emocional, né, da ansiedade, do estresse, até mesmo também em relação à saúde do sono. Importante em questão desse momento que estamos passando de imunidade também. Perfeito. E se você ainda não fez o seu pão caseiro em casa, faça, mas coma com moderação. Muito importante a dica aqui da nossa nutricionista, Juliana Rosa. Juliana, quais são os principais cuidados
que o empresário, o profissional em geral tem que ter, não só nesse momento, né, que ele está mais em casa, então, mas no geral, no dia a dia, seja na empresa, no home office, quais são esses principais cuidados que ele consegue ter sozinho ali depois de uma bela orientação profissional? Sim. Da mesma forma que nós temos a organização da nossa rotina de trabalho, a alimentação também deve-se ter esse cuidado. Então, ter horários para fazer as refeições, você fazer acompanhamento regular para fazer uma avaliação como você está na sua saúde, não só com médicos, também é necessário sim com nutricionista para avaliar a sua saúde de acordo com a sua idade, de acordo com a sua rotina e respeitando seus gostos, que isso que é importante, né? Nós colocarmos na nossa mesa o cuidado com a nossa alimentação, mas sobretudo de uma forma gostosa. E é assim que eu costumo apresentar um pouquinho das dicas e orientações no dia a dia, porque se nós não conseguimos colocar, né, de uma forma gostosa, isso não se consegue colocar por muitos dias, né? Então não existe mais a gente falar sobre dieta, existe planejamento e uma organização tanto de horários e alimentação com alguns alimentos que podem fazer bem para a sua idade, para o seu momento também. Ok, eu peço para você aguardar um minutinho que eu chamarei agora o nosso painel da Dica Networker de hoje, aí sim cruzando com a parte da saúde, da parte da alimentação, né, da sua especialidade de nutrição. Eu convidarei a nossa especialista, a psicóloga Luciana Meirelles, para trazer uma dica relacionada para nós. Luciana, é com você, qual é a Dica Networker de hoje? Olá, Ronaldo, gostaria de agradecer imensamente o convite por me receber nessa Dica Networker de hoje. Então nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Você, executivo, empresário, que está com compulsão alimentar, o que está acontecendo? O que você pode fazer para mudar essa realidade? O pensamento acelerado, muito ansioso, e acaba comendo por qualquer motivo ou por qualquer coisa. Então a nossa dica de hoje é: comece a buscar outros prazeres em sua vida. Muitas vezes, quando a gente fala de compulsão alimentar, significa que todo prazer que você tem está sobre a comida. Você só busca o prazer na comida. Então comece a pensar e a refletir em outras atividades que você gostaria de fazer, uma prática de atividade física, talvez assistir um filme com a família, conversar com os amigos. Que outras atividades que você gostaria de fazer que você também tem prazer? Então, resgate-se, comece a se arrumar, as mulheres a passar um batom, a se vestir bem, os homens um bom terno, a se resgatar e a sentir prazer em outras atividades na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a controlar a sua compulsão alimentar. Em algum momento você se perdeu nessa jornada profissional e pessoal, e com isso você vai conseguir sentir mais prazer e se resgatar. Ronaldo, agradeço o convite, agora é com você. Um forte abraço. É isso aí, obrigado Luciana Meirelles, psicóloga, nossa colunista especialista, excelente dica para casar aqui, né? Essa questão do emocional, juntamente aqui com o tema que a nossa nutricionista Juliana Rosa está trazendo aí para nós essa aula. Gostou da dica, Juliana? Muito importante. Eu digo que a nutrição e a psicologia são um parzinho perfeito. Legal, legal, muito bom. Seguindo aqui então com o nosso bate-papo, com a entrevista networker de hoje, gostaria de lhe perguntar o seguinte, o tema qualidade de vida, né? Empreender sem perder a qualidade de vida. Você falou logo no início da sua apresentação sobre a produtividade, né? Como alcançar uma maior produtividade, quais os benefícios de ter essa maior produtividade por meio, claro, sempre da alimentação equilibrada, saudável. O que você pode falar a esse respeito? Sim. Quando falamos de produtividade, pensamos em alta performance. E eu digo que bem do início, aí, há 14 anos, atuo não só como nutrição clínica, né, para os cuidados da saúde, mas também performance esportiva
e produtiva, e principalmente para os empresários e pessoas que desejam melhorar a sua saúde e melhor produtividade no seu trabalho. Quando nós nos sentimos com mais energia, nós somos mais produtivos. E quando sentimos mais produtivos, somos felizes. Então, quando somos felizes, tudo acontece. Então, eu digo que, às vezes, alguns pequenos ajustes, né? Eu digo que é como se fosse o polimento da pérola. Cada um tem sua necessidade. E, às vezes, é uma pequena avaliação, uma pequena conversa, que isso nós já sabemos, já dá para entender um pouquinho onde pode ser melhorado. Eu digo muito que no dia a dia da minha experiência, junto com os empresários e pessoas que eu tenho a grata alegria de poder cuidar, é que muitas das vezes nós esquecemos de alguns horários, como os lanches. A gente tem aí sempre aquela relação, café da manhã, o almoço, o jantar, e às vezes pequenas pausas para a gente se alimentar, às vezes um snack, pequenas porções. Eu falei sobre o pão, eu digo que eu faço cozinha terapia aos finais de semana. Aproveito esse momento para testar novas receitas, receitas mais leves, e recentemente até compartilhei uma receita sobre um pãozinho, fonte de fibras, com quase nada de carboidrato, pensando no controle alimentar. E quem não gosta de parar num café da tarde ou mesmo algum horário de pausa, um cafezinho com um pãozinho, né? E que pode ser uma boa opção, né? Vindo aí de ingredientes, sobretudo ingredientes mais naturais. Eu digo que comida de verdade, né? Você abrir menos embalagens, descascar mais. E é possível sim, através de alguns alimentos práticos que você pode tanto levar da sua casa até o escritório, mas também em casa, de uma forma prática, organizar isso para que seu dia seja mais produtivo. Sabe aquelas pequenas pausas que você pode fazer indo ao banheiro, tomando água para ver uma pauta e você continuar suas atividades? Você pode também pensar sobre isso também na alimentação, porque é como se fosse um carro, né? De acordo com a nossa alimentação, esse carro vai andar cada vez mais rápido. Pense nisso, né? A nossa casa, nosso corpo é uma máquina perfeita. A gente só precisa cuidar dela com carinho, com calma e fazendo alguns ajustes. Eu digo assim, algumas vezes são pequenos ajustes, como uma bússola, que nós fazemos um pequeno ajuste e a gente vai para outro ângulo. E muito aí você pode crescer e ganhar mais qualidade de vida e você acordar mais feliz, com mais energia, e isso é produtividade. Muito bom, excelente, muito bem mesmo, uma ótima orientação aí para todos que nos acompanham. Gostaria de lhe perguntar o seguinte, uma curiosidade. Quantas refeições, então, o profissional, eu acho que no home office isso fica mais fácil, só que nós temos que ter cuidado, pelo que eu entendi, para não tornar essa alimentação também inadequada ou em excesso. Mas no escritório, na empresa, isso é um pouco mais, talvez, difícil, né? O empresário, ele tem flexibilidade, ele faz o horário, mas já o funcionário, o profissional em geral que atua como funcionário de uma empresa, talvez ele tenha uma dificuldade maior. Mas quantas refeições, né, fazer ao longo de um horário comercial, de um expediente? Como poderia ser essa alimentação de uma forma um pouco mais simples? Por gentileza, uma consultoria aqui já gratuita. Vamos lá. Não tem um número correto, não tem um dado específico para cada pessoa. Vai depender muito do objetivo que ela deseja ter e chegar, né? No quesito emagrecimento, ganho de performance esportiva, performance tanto de energia também, de melhor produtividade, e dá para se aliar às suas pequenas pausas. Eu digo que em média a cada 2 ou 3 horas, né, principalmente para quem está sentindo um maior apetite, ou por doces, ou por snacks. Às vezes em casa a gente, dependendo daquele dia mais intenso, né, sente um pouco mais de fome, momentos de frio a gente acaba também intensificando nisso, mas não tem exatamente um número exato. Eu costumo dizer que uma média de 5 refeições por dia é um dado interessante, que a gente pode ter. O café da manhã, tem um intervalinho entre o café da manhã e o almoço, que na nutrição a gente chama de colação. Você come e você cola, você vai rápido, é uma fruta, uma castanha, algo bem breve, para você chegar no almoço. E até um almoço leve, com calma,
Importante isso, porque devido ao trabalho em home office, eu tenho observado que algumas empresas, por mais que tenha aquela pausa de 1 hora, nós estamos preparando alguns alimentos em casa, às vezes pode demorar até um pouco mais do que antigamente se saía para ir no restaurante com a comida pronta e voltava. Mesmo que hoje a gente não pega fila, né? Porque algumas vezes pegava-se muita fila até você consumir, até essa questão de ir no check-out, enfim. Mas tem esse tempo e que algumas vezes eu percebo que até a mastigação acaba sendo muito mais rápido do que deve-se. E o nosso corpo ele tem também todo um mecanismo de controle e saciedade. E algumas vezes essas comidinhas de intervalo nos trazem até uma melhor saciedade, um controle alimentar e controle do peso também, que tem sido um dos pontos mais buscados, né, nas minhas consultorias. E pensar que assim, o período da tarde também é um momento que acaba sendo muito esquecido, porque a gente já terminou o almoço, já entrou no trabalho, às vezes à tarde já entrou naquele flow, aquele projeto, está engatando, está indo muito bem, e na hora que vai ver, já é às 5, já é 6 horas, acaba sendo um horário muito próximo do jantar. E aí não é um jantar, não é um café da tarde, e algumas vezes acaba sendo ou para um lanche, ou acaba estendendo esse jantar um pouco mais tarde. Eu tenho visto para algumas pessoas, isso me preocupa, porque quanto mais tarde a gente se alimenta, maior tendência a gente ir para alguns beliscos, outros alimentos que estão fora um pouquinho da alimentação de uma refeição mais saudável. Perfeito. Né? Muito bom, olha aí. Juliana, outra pergunta para você. Os empregadores, os empresários em geral, eles deveriam, né, ou têm, no caso, uma preocupação em relação à alimentação adequada, eu vou usar esse termo adequado, com os seus colaboradores em geral, seja no home office ou mesmo, né, na ocasião do escritório. Você falou aí a respeito da pausa de 1 hora, eu sei que muitos desses itens são convenções, né, do trabalho, sindicatos, etc. e tal, mas também a pausa da manhã, 10, 15 minutos, à tarde, isso realmente ser visto como algo positivo, além da preocupação com a alimentação, o que o seu colaborador, não no detalhe, mas ele está se alimentando adequadamente, ele está precisando de algo a mais nesse sentido, porque Sim. Você cruzou muito bem isso, né, com a questão da performance, da alta performance que você citou, inclusive foi um dos temas aqui do nosso programa Networker. Como que você vê isso, essa preocupação do empregador? Existe, deveria existir mais no Brasil, sua visão no Brasil? Sim, primeiro parabenizar que eu assisti o seu programa, adorei a reportagem sua e também da Luciana Meirelles. Desde o início da quarentena, eu tive a oportunidade de realizar algumas palestras, né, e dessa forma foram palestras online, né, os webinários, muito focados para empresas naqueles momentos de semana de saúde do trabalhador, principalmente relacionado ao cuidado da imunidade. E até hoje, em alguns momentos, eu sou requisitada para a gente falar sobre questões de melhor performance em casa e cuidado da imunidade, que ainda se permanece esse cuidado. E é importante de pensar que o cuidado da saúde, ele para a empresa tem um grande exponencial de economia de custos, uma vez que esse funcionário ele está com energia, feliz, com maior produtividade, né? E ele também acaba utilizando menos os serviços de saúde, então menos saídas ao uso de plano de saúde, quer seja, e também menos saída do trabalho devido a algumas doenças que ocorrem ao longo da idade, de acordo com o corpo mais sensível. Então eu digo que traz uma maior produtividade, a empresa que consegue até diminuir os gastos junto ao RH devido à qualidade dos seus funcionários em relação à saúde, menos uso. Mas a gente tem aí um leque muito grande. Se você pensar que você está trazendo saúde para o seu colaborador e ele trazendo para a sua família, você está transformando uma sociedade mais consciente e proporcionando aí outras gerações com uma melhor saúde. Então eu digo que nutrição, sobretudo, é prevenção. Eu sei que hoje nós utilizamos muito a questão de tratamento, mas a nutrição ela vem muito antes disso. Então, de uma forma gostosa, de uma forma prática. Eu digo que eu tenho um jargão aqui que eu falo que minha missão é ajudar as pessoas a se alimentarem de uma forma simples e prática. Então, unindo a ciência
e unindo aí a diversão e a possibilidade de a gente ter esses momentos em casa e cozinhando, né? Inclusive temos um material bem interessante do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um dos livros mais completos que eu já vi até hoje, falando sobre questões de saúde. Inclusive você de casa, você pode ver e baixar esse e-book, que ele está disponível gratuitamente no site do Ministério da Saúde, mas que você pode também ter essa maior rapidez, tendo cuidado, vá até um profissional nutricionista que pode te ajudar a você cuidar de você e evitando medicamentos, evitando saídas a outros profissionais, enfim. E hoje em dia temos a possibilidade do atendimento online. Exatamente. Então, segundo o conselho, né, da minha categoria, o CRN, ele libera, né, o atendimento. Tivemos aí algumas orientações desde o início da quarentena e ele permanece liberando que nós atendemos. Antigamente, podíamos fazer o atendimento via online. Então, imagine que tinha alguns cortes que a gente podia só atender a partir do acompanhamento inicial, da avaliação. Hoje, nós podemos acompanhar desde o início. Perfeito. E fazendo toda a orientação e trazendo uma melhor qualidade e produtividade, não só para a pessoa, mas também para a família toda. Legal, muito bom. Olha aí, ótimas dicas aí da nossa nutricionista Juliana Rosa, convidada de hoje, especialista em nutrição. Juliana, e agora sim, caminhando para a reta final aí do nosso programa Networker, da nossa entrevista, como de costume, eu gostaria de pedir para você deixar uma dica, aquela dica de ouro, né, aquela cerejinha do bolo, para o público do Networker que está acompanhando. Por gentileza, uma dica. Então, vamos lá. Imagine que você é a pessoa que mais pode cuidar da sua saúde. Então, se você puder, cuide-se e, de verdade, busque ajuda. Eu digo que a alimentação, como a área da saúde, você pode cuidar de você de uma forma prática. Então, eu deixo aqui o meu convite. Depois eu posso deixar aqui alguns contatos e, se você desejar, até aprender algumas receitinhas e se divertir de uma forma leve. Então, pense que a natureza está a seu favor, então utilize ela. Legal, ok, é isso aí. Obrigado por sua participação aqui no nosso programa Network. Foi muito bom recebê-la com essa aula a respeito da nutrição, em especial mostrando como ter qualidade, né? O empreendedor, o empresário manter aí a qualidade de vida. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e tenha a todos um ótimo dia e vai ser um prazer receber alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Tá bom. Legal. Então, pessoal, com isso, né, encerramos aqui o nosso programa semanal Networker, transformando o networking em negócios. Hoje discutimos o tema relacionado à saúde, a parte da nutrição, a qualidade de vida do empreendedor, do empresário em especial, com a convidada Juliana Rosa, nutricionista. Até a próxima semana. Sintam-se abraçados.